Se você está buscando lidar melhor com as suas emoções, esse vídeo é para ti. Eu vou te ensinar uma técnica de regulação emocional chamada ação oposta. Eu separei exemplos de ação opostas para a gente lidar com 3 sensações. 1, a procrastinação, 2, a depressão e 3, a ansiedade. Eu espero que vocês gostem e que ajude. Se tu for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Anne Streit, sou psicóloga. Por aqui eu falo sobre conexões saudáveis, sobre estratégias mais funcionais da gente lidar com os problemas da vida e sobre autocompaixão. Já aproveita para te inscrever no canal, me fazer companhia por aqui e deixar o teu like nesse vídeo para que tu não esqueça, porque é muito importante para quem está desse lado de cá. Mas vamos entender então o que é a ação oposta. A ação oposta é uma técnica de regulação emocional que nos ajuda a organizar as nossas emoções para que a gente possa ter a ação que é mais coerente com aquilo que a gente precisa e com aquilo que vai nos gerar mais bem-estar. Para a gente entender um pouquinho, toda a emoção ela vem com um impulso para a ação. A emoção ela é uma resposta fisiológica, então a gente sempre vai ter algum sintoma quando a gente sentir a emoção, a gente vai sentir alguma reação física no nosso corpo. Cada emoção vai ter impulsos diferentes, né? Por exemplo, na raiva a gente sente uma intensidade na circulação sanguínea, em geral nas mãos, a gente tem vontade de bater alguma coisa, em quebrar, a gente fica com as mãos ali com muita força, dente também, né? A gente tem um impulso de fazer alguma coisa mais agressiva, mais violenta. No medo, a nossa reação é de mais ou de paralisação, ou a gente fica mais acuado, nosso coração bate muito rápido, né? Assim, sintomas de ansiedade ficam muito presentes ali. Na tristeza, a gente fica mais cabisbaixo, a gente sente um desânimo, a gente sente um peso. Então, para cada emoção, a gente vai ter um impulso. E é como se a emoção nos desse um comando, né? Na raiva, é como se ela dissesse assim, bate. No medo, é como se ela dissesse, foge. E na tristeza, é como se a emoção dissesse assim, desiste, não sai da cama, não faz nada, não vale a pena, não toma banho, né? Como se na tristeza a gente fosse assim derreter, né? Como se a gente fosse ficar sem ação de nada. Então, por isso que é importante a gente olhar esses impulsos, eles vão ser universais, então são impulsos que as emoções automaticamente trazem, porque a emoção ela tem um princípio de nos ajudar a sobreviver. A emoção não tem um princípio de a gente ter uma vida com qualidade. Isso é a nossa tarefa, né? A gente precisa poder entender e lidar de forma saudável com as emoções para que a gente possa, sim, ter uma vida com bastante qualidade, regulação emocional e uma relação saudável com as emoções, né? Ter, de fato, inteligência e maturidade emocional. Então, a gente entendeu que toda emoção tem um impulso. A técnica da ação oposta, ela vai nos ajudar a juntar a nossa mente, a nossa razão, com a nossa emoção para que a gente tenha uma atitude, para que a gente tenha um comportamento que seja mais saudável, que seja um comportamento protetivo, que seja um comportamento mais alinhado àquilo que vai nos dar bem-estar, cuidado e mesmo uma vida, né, com mais regulação, que a gente não está ali sendo alguém que é dominado pelo que sente, mas que a gente sim consegue ter habilidades e recursos para entender o que a gente sente e agir de forma mais eficiente e mais conectada, né, do que a gente sente e do que a gente precisa fazer. Além disso, a ação oposta é uma técnica muito poderosa contra os comportamentos autodestrutivos e autopunitivos que às vezes podem acontecer quando a gente não consegue fazer esse freio do que a nossa emoção está nos induzindo a fazer, né? Está nos comandando a fazer. Então, como colocar em prática a ação oposta? Como fazer? O nome já diz, né? Ação oposta. Então, na ação oposta, a gente vai fazer, a gente vai ter a ação de um jeito oposto, de um jeito contrário ao que a emoção nos está mandando fazer. Então, se a emoção dizer A, a gente vai fazer B. Então, a gente vai se colocar no lugar de quem comanda e não de quem é comandado, e mesmo que a emoção esteja nos dizendo algo,
quem comanda, quem escolhe somos nós, e a gente vai escolher, nesse caso da ação oposta, agir de forma contrária a isso. E talvez tu pode estar te perguntando, tá, mas isso não é invalidação, isso não é eu ser hipócrita, isso não é eu suprimir o que eu sinto. Não, na verdade tu vai olhar a tua emoção, tu vai validar ela, olha assim, eu tô com muita raiva agora, mas tu não vai te deixar ser comandado por ela, tu vai escolher como agir. E claro que a gente é livre, né? Vocês que estão assistindo esse vídeo são livres para não usar a técnica da ação oposta. Só que aí a gente precisa se perguntar: o jeito que eu tô lidando com as minhas emoções funciona? O jeito que eu tô lidando, o jeito que eu escolho lidar lá na hora de uma intensidade emocional, é um jeito que me livra de problemas e que me ajuda, ou é um jeito que me dá mais problema, mais complicação, mais dor de cabeça, que eu saio daquilo ali esgotada, né, cansada, como se tivesse passado um caminhão por cima de mim. Então a gente precisa ter essa escolha. E usar a ação oposta não é a gente se invalidar, mas é a gente poder se colocar num lugar ali onde a nossa razão vai falar mais alto, como um cuidado com a gente, né? Como um gesto de carinho, um gesto de responsabilidade com a gente, com a nossa saúde mental. Vamos ver na prática, nesses 3 exemplos de procrastinação, ansiedade e depressão, como que a gente colocaria a ação oposta para jogo? Bom, primeiro vamos pensar na procrastinação. O que a procrastinação nos diz? O que é a emoção ali da procrastinação e qual que é as sensações que estão ali? Ela vai nos dizer assim, deixa para amanhã, não precisa fazer ainda, não tem problema, tu pode deixar mais um dia. Eu tenho que fazer, mas não precisa ser agora. Amanhã tu termina, tem um mês ainda para deixar pronto. Então a procrastinação vai fazer com que perca a importância do que a gente precisa fazer, né? Aquela tarefa que a gente precisa fazer, a procrastinação vai minimizar o quanto que ela é importante. A procrastinação vai nos dar um delay para que a gente não faça aquilo que a gente precisa, só que o que acontece? Depois, na hora que a gente for fazer, a carga de estresse e a carga de peso que vem é muito grande. Então, por isso que poder colocar a ação oposta para a procrastinação nos poupa trabalho, né? É um gesto de cuidado com a gente mesmo, é um gesto de mais amor e de mais responsabilidade, tanto com a gente como com a nossa tarefa, porque a gente nunca sabe os imprevistos que podem acontecer, então às vezes você vai deixar para fazer aquele trabalho no último dia, talvez tenha alguma coisa que tu não viu, que vai faltar, e que de repente te dê um problema, tu não consiga entregar ele, então podem ter prejuízos aí. E aí como que a gente coloca a ação oposta, entendendo esse impulso da procrastinação, que é não agir? Procrastinar é não entrar em contato com a tarefa, não entrar em ação. A nossa ação oposta é agir. Nossa ação oposta é fazer apesar da desmotivação. Fazer apesar do desejo de procrastinar. Tem uma técnica que se chama 1, 2, 3, agora, que ela ajuda também. Então, a ação oposta é a gente não se render ao impulso que a procrastinação está nos dando. Às vezes, né, se a gente tem um trabalho, poder fazer a ação oposta da procrastinação é simplesmente abrir o documento ali e digitar a primeira linha desse trabalho. Ou é só ficar um tempo ali na tarefa, mesmo que a gente não se exija ter todo o trabalho concluído naquele momento, mas entrar em contato com a ação. Esse é um exercício de ação oposta para a procrastinação. Então, é a gente vencer a desmotivação, vencer a tendência de deixar para lá, deixar para amanhã e fazer. Por falar nisso, aqui no canal a gente tem um vídeo sobre procrastinação que talvez te ajude também a entender um pouquinho mais desse tema, né? E que também vai falar aí com base na ação oposta sobre a importância da gente não se render ao desânimo, né? Não se render à vontade de deixar para amanhã. Agora vamos falar sobre como a gente usar a ação oposta contra a ansiedade e o medo. Então, o que o medo vai nos dizer para fazer? Qual que é o impulso do medo? Qual que é o impulso da ansiedade? Foge, não vai, deixa para depois. Essa reunião nem é tão importante, desiste. Diz que tu não vai apresentar esse trabalho, né? A ansiedade e o medo em níveis extremos, faz com que a gente evite.
E aí, quanto mais a gente evita, mais a ansiedade aumenta e menos a gente aprende a lidar com a situação, menos enfrentamento a gente tem, e aí vai ficando uma grande bola de neve. Então, se a ansiedade está nos dizendo para fugir, qual que é a nossa ação oposta? Se tu já entendeu a lógica, provavelmente vai ser fácil de responder. A nossa ação oposta é enfrentar. Então, se eu estou aqui diante de um date, por exemplo, estou diante de um encontro com alguém que eu estou morrendo de medo de não ser aceita, se eu estou morrendo de medo de que ele me ache feia, se eu estou morrendo de medo de não ser bom, de não dar certo, enfim, e a ansiedade está me dizendo para cancelar, a ação oposta é eu ir no date, eu ir no encontro, apesar da minha ansiedade, mesmo com um coração acelerado, mesmo com a mão suando, mesmo com algum nível de nervosismo, é eu ir, eu fazer o enfrentamento, justamente para que a ansiedade não me vença. Então, a ação oposta com relação ao medo e à ansiedade é a gente se colocar diante daquele desafio com coragem, né? A gente fazer o enfrentamento daquilo. Claro que em níveis, né? Então, se é uma coisa muito difícil, a gente começa com níveis mais básicos. Se eu não falo para uma pessoa, eu não preciso me exigir falar para 5.000, mas eu ter enfrentamentos proporcionais àquilo que eu sei que eu dou conta, só que a ansiedade está me barrando. E também é importante lembrar, quando a gente fala da ansiedade e do medo, que a evitação do medo, né, a evitação da ansiedade faz com que a gente perca a parte boa dos momentos. Às vezes a gente está ali ansioso e teme aquela situação, mas quando a gente evita, a gente não perde só o lado B e desagradável da situação, a gente perde também o lado bom, a gente deixa de ganhar muitas coisas. Então é importante também colocar na balança para que a gente tenha mais coragem de colocar a ação oposta em prática. E aqui no canal a gente tem um outro vídeo que é da técnica Acalme-se, que é uma técnica que nos ajuda a lidar com a ansiedade. Então ela também vai falar no sentido da ação oposta, mas claro, com outros pontos também importantes que talvez te ajude. Vou deixar aqui de sugestão. E aqui talvez o tema mais importante desse vídeo, que é a gente usar a ação oposta contra a depressão. Esse recurso que eu vou falar para vocês, inclusive, é uma forma de tratamento. Se a gente for pensar nos tratamentos contra a depressão, as estratégias comportamentais vão estar em primeiro lugar para o combate à depressão. Por quê? Quando a gente está deprimido, quando a gente está triste, quando a gente está assim nessa sensação de desânimo e de pesar que a depressão traz, é comum que a gente não queira fazer nada. Em níveis mais graves, a pessoa não quer sair da cama, não quer tomar banho, não consegue se movimentar, não consegue nem comer, porque não tem, como se não tivesse energia. Às vezes a pessoa pode sentir como tristeza, mas outras vezes pode sentir como preguiça, como um pesar, como uma falta mesmo de energia. E qual que é o impulso da emoção? É não fazer mesmo, é não sair da cama, é se render àquela sensação de peso e de falta de energia. E o que a gente vai fazer colocando a ação oposta em dia? A gente vai sair da cama, a gente vai tomar o banho, a gente vai ter a ação mesmo sem ter vontade de fazer. Tem uma frase que é ouro quando a gente pensa em saúde mental, que diz que ação precede motivação. Então a gente precisa fazer as coisas para ir se sentir motivado. A gente não pode correr o risco e não pode colocar a nossa saúde mental em risco de esperar que a gente tenha motivação para tudo. Porque nem sempre a gente vai ter. Só que a nossa saúde mental não pode estar em jogo, em perigo, contando com a nossa motivação. Por isso que às vezes a gente vai ter a ação para depois a gente se sentir motivado, para que depois aquilo ali tenha sentido. Que é o caso da ação oposta quando a gente pensa em depressão. Então, é fazer a ação mesmo não tendo vontade de. É poder se educar e pensar, bom, eu não tenho vontade, tudo bem, eu respeito isso, mas eu preciso fazer. Eu não posso me render à minha vontade. Eu não posso ser um senhor de vontades. E poder entender também a diferença de que nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Às vezes a gente está com vontade de uma coisa
e aquilo ali não é o melhor para nós, né? Pensando em saúde, pensando em qualidade de vida. Então é importante que a gente também consiga domar algumas vontades para que a gente tenha uma vida com mais saúde, com mais cuidado, que é esse caso da ação oposta quando a gente pensa na depressão em si. Então, para fazer um resumo, a depressão vai dizer assim: não sai de casa, não te relaciona, não sai da cama, não conversa, não toma banho, fica aí jogado mesmo. Só que se a gente se render a isso, o que vai acontecer? A gente vai piorar a nossa depressão e a gente vai piorar os níveis de desânimo, de desesperança, de pesar, de falta de energia. Então vai virar uma bola de neve e cada vez menos a gente vai ter vontade de fazer as coisas. Colocando a ação oposta para jogo, o que acontece? A gente vai ter ali a falta de vontade, mas a gente vai igual fazer. Então, sair de casa, tomar um banho, ver outras pessoas, se colocar em movimento. É isso que a ação oposta para a depressão faz com que a gente consiga, né, colocar em prática, é ter ação oposta àquilo que a gente está sentindo vontade de fazer. Se tu assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho um pedido para te fazer. É conferir os meus vídeos lá no Instagram, é Ana C. Streit. Eu trago vários conteúdos diários sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, sobre conexões saudáveis, então vai ser um prazer para mim te encontrar por lá. Se tu for, me manda um direct e me fala: eu vim pelo canal, que eu vou amar saber que tu assiste os vídeos aqui. Muito obrigada por ter assistido, espero que a ação oposta ajude e que tu possa colocar ela diariamente na tua vida, que tu possa ter força para colocar a ação oposta, que tu te lembre, né, de que existe essa técnica e o quanto que ela pode ser útil em diversos momentos. Se tu ainda não for inscrito aqui no canal, já aproveita para te inscrever e deixar um like nesse vídeo. Se tu tiver qualquer dúvida sobre a ação oposta, é só deixar aqui nos comentários que eu vou amar responder cada um deles. Um super beijo e até o próximo vídeo.